Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva, canal 100% ateísta, por isso mando um forte abraço para todos os ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores. E é claro, agradecer a todos vocês inscritos no canal, sejam muito bem-vindos. Amigos, o vídeo de hoje, intitulado Bíblia, Contradições do Antigo e Novo Testamento. Este é o vídeo 2, segundo vídeo desta nova série que estou abordando, como diz o título, as contradições do Antigo até o Novo Testamento. São milhares de contradições de um livro que o crente arroga ser a inerrante palavra de Deus. Inerrante jamais poderia ser, pois se tivesse um erro, uma contradição ditada por esse espírito pombo, que narrava uma coisa para um escriba e outra para outro, se tivesse ao menos um errozinho, perderia toda a sua divindade do espírito pombo. Na realidade, a Bíblia, nós que conhecemos muito mais que os cristãos sabemos, a Bíblia é repleta de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. O gibi da criança crescida que vive no mundo de hoje é repleto de intolerância, um manual de intolerância, tais como homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídios, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e muita barbaridade. Pois é, crente. Você tem por obrigação, já que você acredita neste livro, acredita que o povo que escreveu essas histórias perversas, bárbaras e cômicas, fantasiosas, você tem por obrigação também de acreditar que cobra fala, machado de 5 quilos flutua, voa, peixe engole gente e o devolve vivo, árvore fala, então você pode conversar com as suas árvores, mas você conversa com seres imaginários, na esquizofrenia, que é o sistema religioso que implanta uma esquizofrenia na cabeça da pessoa mais sã que estiver, Só não consegue colocar isso na cabeça dos ateus, dos céticos, agnósticos. Os agnósticos ainda estão em cima do muro ali, Mas logo logo se libertam também dessa fantasia toda, Então você também tem que acreditar que o homem ressuscita, Que na realidade dentro do livro Bíblia, lá em 1 Coríntios 15:15, ele não ressuscitou. Pesquise, crente. Você tem que acreditar que águia fala, em dragão de 7 cabeças, também em estátua de sal, em zumbis que andaram sobre a terra, quando o suposto mito ressuscitou, Aliás, quando ele ressuscitou. E também você tem que acreditar que o homem anda sobre as águas, desafiando aí a lei aí da gravidade. E também que jumentinho fala, jumento, a mula de Balaão. Na realidade, os únicos jumentos que eu vejo falar estão exatamente dentro do sistema religioso, sabe? E muito mais outras, coisas absurdas que tem dentro da Bíblia, Aqui é só para abrir a mente do crente, Eu falo essas coisas todas aqui, Parece repetitivo nos vídeos, mas vou sempre bater nessas teclas. Por quê? Porque não para o ateu, não para o cético, nem o agnóstico já sabe, já está liberto de tudo isso, sabe? O agnóstico, como falei, em cima do muro, mas o ateu, o livre pensador, já está liberto de tudo isso, porque sabe que é tudo fantasia, estudou, sabe? Foi lá na raiz da história, Tanto do cristianismo, como do judaísmo, como do Islã, descobriu que tudo é uma coisa só que veio lá de Abraão, Abraão, um homem que vivia ali no deserto, veio da sociedade politeísta, todas as sociedades ao redor ali, os medos, os persas, os babilônicos, sumérios, sabe? E tantos outros ali tinham seus próprios deuses. Eram povos, os egípcios tinham seus próprios deuses, E ali o Abraão nada mais nada menos, com inveja desse povo, o povo hebreu vivia no deserto comendo poeira, sabe? Com inveja, foi lá e criou o seu próprio Deus, E por sinal, um dos deuses mais perversos, Que deu origem às 3 grandes religiões que estão se matando até hoje em busca de uma herança, de uma terra prometida, a terra de Israel, Que seria ali, onde o mito Jesus vai reinar, vai voltar ali, Então, pessoal, o crente não sabe, por exemplo, arroga que o Deus bíblico ele é onisciente, onipresente e onipotente, Nós desmentimos desde o começo da Gênesis, Desde lá do comecinho, Que ele não sabia de porcaria nenhuma, criou um inimigo para ele mesmo, Fica perguntando a todos, pergunta a Adão onde ele está, sabe? Só tinha 2 pessoas na face da terra, Adão e Eva, e o Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, sai procurando Adão pelo jardim. Que coisa louca,
Então, ele não sabia porcaria nenhuma de biologia. No livro Bíblia diz que coelho é ruminante e que morcego é ave, né? Morcego é ave, né? Morcego nós sabemos que é um mamífero, tá? Sem precisar de ajuda de Deus algum. Além do mais, o livro Bíblia, né? Novo Testamento, aí já uma capa cobrindo as perversidades do Antigo Testamento, daquele povo hebreu que criou um Deus para eles mesmos, né? Com inveja de outros povos. O Abraão cria um Deus para eles mesmos, um Deus que reflete nada mais nada menos do que suas maldades, perversidades e sua inveja, né? O tal do Senhor dos Exércitos. Curiosamente, escolheu um povo, o povo que o criou, pois homens criam deuses, não deuses criam homens. Então, o Deus bíblico criado por Abraão escolhe ele para invadir outras terras, matar, roubar, trucidar, pilhar, estuprar e escravizar outros povos. E, por sinal, né, pegavam as criancinhas abaixo de 10 anos para serem escravas sexual. Todo o resto era dizimado, morto, acabado. Não ficava nada. Matava até os animais se não desse para roubar, para levar, se fosse distante demais. Né? Nas milhares, centenas de invasões que esse povo hebreu fez durante toda a sua história, né? Se fosse real as histórias da Bíblia, se espremesse, saía sangue, né? Desceria sangue dali. Essa é a grande realidade. Então, pessoal, o Deus bíblico não sabia de coisa alguma, tá bom? Então vamos a mais contradições, crente. Para tudo isso que falo, para despertar a curiosidade, para o crente que entra aqui no canal apenas com o intuito de xingar, né? Porque o crente, né? Ele é um santo, com a Bíblia embaixo do braço, né? Com aquele desodorante embaixo do braço, né? Com a Bíblia toda parafraseada, marcada com canetas coloridas, né? Com as rédeas que os pastores e os padres dão para você seguir dentro do livro Bíblia, né? Não mostra textos como nós mostramos aqui e tampouco as contradições, né? No meu vídeo Ódio, a Fúria de um Deus Carrasco, eu mostro lá as perversidades dentro daquele livro, né? Então lá eu dou as referências, você vai direto lá e vê, né? O que é estranho é que dentro das igrejas os religiosos concordam com tudo, né? Toda a perversidade que tem dentro do livro Bíblia, por duas razões: ou não conhece, né? Ou simplesmente tem uma venda nos olhos deles que eles não enxergam, né? Absurdos que fora da igreja, na rua, eles condenariam, dentro da Bíblia eles aceitam e dão até glória, né? Dão até glória para essas perversidades desse Deus bíblico. Ah, Deus matou não sei quantos, não sei aonde, ou glória, né? Que coisa absurda, né? O cristianismo, como falei, a capa que foi dada para cobrir as perversidades do Antigo Testamento foi criado por Constantino. Constantino, imperador romano, que derrubou os outros dois imperadores, eram 4, uma tetrarquia. Um deles morreu e os outros dois foi derrotado por Constantino, que tomou o Império Romano. Só que o Império Romano, por ter se expandido demais, tomado muitas cidades, agora o Constantino precisava unificar o Império Romano, que estava rachado por conta de religiões, né? Então ele dá o golpe de mestre, né? E outra que o Constantino já não tinha mais como arrecadar impostos desse pessoal todo, sabe? O povo já estava, Roma já havia roubado, o Império Romano já havia saqueado, tirado tudo que esses povos tinham, né? Então o povo estava se revoltando. Era muito mais, não só por religião, mas muito mais por conta disso, sabe? Então Constantino cria o personagem Jesus Cristo, ou Cristo, ele criou o Cristo, né? O XP que ele viu nas nuvens, né? Que é Cristo em grego, e agora obriga as pessoas a aceitarem ou morreriam, ou seriam mortos. Ou aceita Jesus ou morre. Caso contrário, serão considerados pagãos, né? Seus templos de outras religiões tomados, substituídos por sacerdotes cristãos, e os cristãos, e agora os outros povos de outras religiões, inclusive ele teve que aceitar. O cristianismo é uma coxa de retalhos, é uma mistura de diversas religiões, mas principalmente as religiões onde estavam sob o domínio do Império Romano. Então vem aí o mitraísmo, zoroastrismo e tantas outras, né? Só que absorveu mais do mitraísmo, né? E ali pegou rituais como a Santa Ceia, né? Comer a carne, beber o sangue, né? E o Cristo nada mais é do que um plágio de vários deuses antigos. Ele é plágio de Horus, no Egito, plágio do próprio Mitra, na Pérsia, plágio de Dionísio, da Grécia, plágio de Tamuz, da Suméria, da Babilônia, sabe? E plágio de vários outros, né? Sabe? Que tinham a mesma história. Para você que não sabe, o Horus do Egito, assim como os outros que eu falei,
Todos eles nasceram em 25 de dezembro, nasceram de uma virgem, né? Foram assassinados e ressuscitaram, tinham seguidores, faziam peripécias, toda aquela fantasia que é atribuída ao mito Jesus, que jamais existiu nas páginas da história. Existe apenas nas páginas da Bíblia e na cabeça alienada do crente, que é o religioso, que quando pequenininho, bebê, foi jogado dentro de uma banheira e condenado a ser cristão para o resto da vida, e acredita nessa fantasia, né, até hoje. Tá? Sempre eu falo isso nos meus vídeos, para despertar o cristão a curiosidade de procurar, estudar e descobrir que o que eu estou falando está dentro da Bíblia, tudo está lá, né? E na história do cristianismo, na história do judaísmo, na história do islamismo, na história do povo hebreu, do povo semita, né? E também não falo só aqui, só do cristianismo e do livro Bíblia não, tá, pessoal? Falo de todas as milhares de religiões, milhares de livros sagrados e bilhões de deuses ao redor da Terra. Tá bom, pessoal? Agora, o fato de falar mais do cristianismo é por viver em um país de grande maioria cristã. Então, obviamente, né, temos que falar mais do cristianismo, né? Estamos sob o jugo do Império Romano, que é o cristianismo, tá? É tanto que um presidente aí diz que Deus acima de todos. Acima de mim, não. Tá? Acima de mim, as leis. Deus algum. Não me ajoelho e jamais me ajoelharei para homens algum, ou Deus imaginado criado por homens. Vamos às contradições, pessoal. Primeira contradição. Deus escreveu nas tábuas os 10 mandamentos da aliança com Moisés? Foi Deus, o próprio Deus, quem escreveu? Ou não? Ou Deus ditou e Moisés escreveu? Ditou a Moisés e Moisés escreveu. Né? O que você acha? A Bíblia é contraditória, né? Um livro, repito, não deveria ter uma contradição. Não é narrada pelo espírito pombo, o pombo que está lá em cima no trono sagrado cagando na cabeça do crente, né? E o crente de boca aberta aceitando essa porcaria toda, né? Engolindo essa bosta que sai daqui de dentro desse livro, né? Não deveria, né? Um ser todo poderoso que criou o universo não pode errar, não tem erros, né? Vamos lá. Então a contradição está aqui, em Deuteronômio 10, versículos 1, 2 e 4. Aí diz: naquela ocasião o Senhor me ordenou. Corte, isso aqui falando, Moisés está falando, né? Naquela ocasião o Senhor me ordenou: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba para encontrar-se comigo. No monte faça também uma arca de madeira. Ponto interessante aqui, ele diz: corte 2 tábuas, naquela época, corte 2 tábuas de pedra, corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Por que ele diz como as primeiras? Porque Moisés sempre subiu a esse monte para falar com esse Deus. Um Deus, repito, que criou tudo e todos. Não seria mais fácil se apresentar para todos, né, do que ficar mandando pau mandado? Se apresenta para um aqui, o cara cria a religião dele. Se apresenta para outro ali, o cara cria a religião dele. Mas nunca se apresenta para toda a humanidade. Não é estranho? É simples perceber a face disso tudo. Então Moisés, que por sinal, né, é comprovado já dentro da Bíblia, que umas ervas aromáticas lá, né, que o próprio Deus criou, segundo se fosse verdade, repito, entro dentro do hospício para falar com o louco. Então o próprio Deus teria criado as drogas, né, quando ele cria lá no jardim, e criou o Senhor Deus um jardim e ervas agradáveis à vista, né? E eram essas ervas que o Moisés usava como incenso. E é comprovado até na própria tradução do hebraico. Professores de hebraico já traduziu que era maconha sim, tá? Era maconha sim. Então as primeiras tábuas, quando ele desceu, o povo já estava adorando outro Deus. Já tinha feito uma imagem de ouro, né? Do bezerro de ouro. Como que um povo, raciocinem comigo, um povo que era escravo no deserto, que jamais existiu escravidão no deserto. Isso é o maior egiptólogo do mundo. 40 anos estudou aquilo lá, nunca encontrou uma prova da escravidão no deserto. Ou seja, o êxodo é mais uma farsa. Mas beleza, sigamos em frente. Então um povo que era escravo, como um escravo tinha ouro? Roubaram do faraó? E aqui no texto lá diz que pegou os colar, as alianças e tal, de escravo, e deu para derreter e construir um bezerro de ouro. De ouro. Escravos construíram um bezerro de ouro. E aí Moisés desce, né, porque Deus avisou ele: olha, Moisés, estão me adorando ao outro lá, corre lá. Olha que Deusinho vagabundo. Moisés desce nas carreiras,
Quando chega lá que o povo está adorando a outro Deus, né, o bezerro de ouro, ele vai e quebra as tábuas. E aí é chamado de novo lá no monte para dar novos mandamentos, novos 10 mandamentos. Sendo que os 10 mandamentos que o Deus bíblico dá, não são os mesmos 10 mandamentos das primeiras tábuas. Divergem, né? Então, ele subiu e construiu uma arca, né, para colocar os 10 mandamentos dentro. Escreverei nas tábuas, aqui Deus diz, né? Eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras. Mentira. Deus mentiu aqui. Ele diz que escreverá nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras. É mentira. Ou 4 ou 5 delas são diferentes, tá? Então Deus tem Alzheimer, né? Que você quebrou e você as colocará na arca. Versículo 4. O Senhor escreveu, o próprio Deus escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente os 10 mandamentos que havia pronunciado a você no monte. Perdão. Agora, aqui Deus escreveu, ele próprio escreveu. Agora vamos ver a contradição. Deus ditou a Moisés e Moisés escreveu. Êxodo 34, versículos 27 e 28. Disse o Senhor a Moisés, escreva essas palavras. Disse o Senhor a Moisés, escreva. Viu que ele diz, eu escreverei, lá em Deuteronômio. Agora aqui em Êxodo ele diz, escreva estas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. Veja só, que grande mentira, né? Olha, até sem comer, eu até poderia, não dizer, pode, né? Mas 40 dias sem beber água? Aí a desculpa, não, porque era o Deus, estava com Deus, aí Deus supriu em tudo ele. Que Deus coisa nenhuma, rapaz. Que Deus merda nenhuma. Observa ao redor, olha o mundo como está. Centenas, milhares de religiões, bilhões de deuses e o mundo em caos completo. O crente arrogante bate no peito e diz que é servo e escravo de um Deus verdadeiro, não presta nem atenção. Diz que o Deus protege. Tem crianças aí sendo levadas, sabe, estupradas, esquartejadas, encontradas mortas. E onde estava essa bosta desse teu Deus? Esse merda desse teu Jesus, crente? Só na tua imaginação, só na tua ilusão, sabe? Do que colocaram, cauterizaram tua mente desde pequeno. Sem beber. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Josué queimou, mais uma contradição. Josué queimou toda a cidade de Ai e reduziu-a a um monte de ruínas para sempre. Isto está escrito em Josué 8:28. Assim Josué incendiou Ai e fez dela um perpétuo monte de ruínas, um lugar abandonado até hoje. Isso é verdade? Isso é verdade? Vamos ver dentro da própria Bíblia que há discórdia, discordância, tá? Sem contar que esse Josué aqui, rapaz, a Bíblia é muito repleta de... É invasão em cima de invasão, matando, dizimando, reis em cima de reis, cidade em cima de cidade, tudo em nome desse Deus vagabundo, principalmente, é o Deus mais perverso que tem. Eu que tenho estudado religiões e deuses, esse é o mais perverso de todos, é o Deus dos hebreus, do povo escolhido, do povo santo, que condenava o Adolf Hitler lá, né, de se dizer raça superior. Mas quem é aqui que diz que é superior, né? Quem diz superior aqui é o povo escolhido de um Deus que criou tudo e todos. Veja que absurdo, né? Para matar outros povos, filho do mesmo Deus. Veja que Deus vagabundo. Agora vamos ver aqui. Ai ainda existiu como uma cidade. A cidade de Ai ainda continuou existindo após Josué ter acabado com tudo. Veja só. Olha o que diz em Neemias 7:32. E os homens de Betel e Ai são 123. São 123. Então Ai permanecia lá. Isso aqui bem depois, tá? Da destruição de Josué. Josué destruiu totalmente os habitantes de Debir,
Isso está em Josué 10, 38 e 39, que diz: Depois Josué e todo o Israel com ele voltou e atacou Debir. Tomaram a cidade, veja só as perversidades desses caras, era uma cidade atrás da outra. Tomaram a cidade, seu rei e seus povoados, e mataram a espada, exterminaram os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Né? Fizeram com Debir e seu rei o que tinham feito com Libna e o seu rei, e com Hebron e o seu rei. Ele já vinha de uma sequência de invasões e mortandades. Tá? E chacinas, na realidade. Né? Os habitantes de Debir continuaram existindo? Continuaram. Olha como a Bíblia é falsa. Josué 5,15. E dali subiu aos habitantes de Debir. E fora antes, o nome de Debir era Kiriat Sefer. Entendeu? Continuaram existindo. Agora, mais uma contradição. O rei Saul destruiu completamente os amalequitas. Aqui é uma contradição tripla. É uma tripla contradição, né? Ou uma contradição seguida de uma realidade, entre aspas, né? Que nada que tem na Bíblia que seja real, né? Mas o que teria acontecido de verdade. Então vamos ver. 1 Samuel 15, versículo 7, 8 e o 20. Versículo 7 diz: E Samuel atacou os amalequitas por todo o caminho, desde a vila até Sur e ao leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Né? Levou vivo o rei. Né? Claro que para matar depois, apenas para humilhar. Né? Isso aí é uma tradição, né, desse povo. Você vê os americanos, né? Foram lá no Iraque, destruíram tudo só para pegar o Saddam Hussein e trouxeram, fizeram questão de mostrar tirando piolho dele e enforcá-lo. Né? O que é estranho é que não fizeram isso com o Osama Bin Laden. Tem coisa ou não tem aí? Disse Saul: Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Então trouxe o rei, né, apenas para humilhá-lo e depois matá-lo, mas exterminou os amalequitas. Bem, então quem matou aqui os amalequitas, segundo a Bíblia, segundo 1 Samuel 15, 7, 8 e 20, foi o rei Saul, certo? Porém, Davi destruiu os amalequitas. Foi 1 Samuel 27, 8 e 9, diz que quem na realidade teria destruído os amalequitas foi o rei Saul. Vamos ver? Davi e seus soldados atacaram os Gussuritas, os Gersitas, os Amalequitas, povos que, desde tempos antigos, habitavam a terra que se estende de Sur até o Egito. Observe uma coisa aqui. Povos que desde tempos antigos habitavam as terras que o Deus bíblico promete para esse povo aqui ir lá e exterminar. Veja aí como é. Né? A perversidade desse Deus imaginário, desse povo que levava essa bandeira apenas para ter um propósito, um motivo para invadir, matar, pilhar, roubar, estuprar as criancinhas. E levava tudo, os bens. Né? Quando dava para levar os animais, eles levavam. Quando não dava, matavam também. Não deixava nada, viu? Não poupava nada. Nem periquito, nem papagaio, nem nada. Nem cachorro, nem cão, nem gato. Então, pessoal, é o seguinte. Aqui já diz que foi o Davi que matou. Veja só. Quando Davi atacava a região, não poupava homem, nem mulheres, e tomava aquele roubou. E tomava ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas. Até as roupas do pessoal estavam levando, deixavam os cadáveres nus, estavam levando até as roupas do povo. Olha só que povo mais nojento. Então retornava a Aquis. Aí continua dizendo o texto que era para que não vissem, para que o pessoal não se envergonhasse dele, né? É um texto bem, olha, é uma história nojenta. Só para resumir, sabe? Finalmente, os amalequitas são mortos. Agora sim,
mais um mataram os amalequitas. Não sei quantos amalequitas existiam, quantas tribos de amalequitas existiam, né? Na realidade, só uma. Aqui, na primeira que mostrei, quem matou foi Saul, depois o Davi matou, e agora, quem matou agora? 1 Crônicas 4, 42 e 43. Mais tarde, 500 desses invasores de tribos de Simeão, agora a tribo de Simeão, foram para as montanhas de Sair. Os líderes eram Pelátias, Nearias, Refaias e Uziel, todos filhos de Izi. Destruíram os poucos que restaram ainda dos amalequitas e ficaram lá a viver. Então, tinham dito aqui que teriam matado todos os amalequitas, né? E agora diz aqui que o pessoal aqui do Simeão veio e matou o restante, né? E ficou lá, tomou as terras. Quer dizer, esse povo aqui invadiu as terras lá, o Saul, o Davi, invadiu as terras lá, matou, que ninguém sabe quem matou todos, né? Ainda sobrou, porque quem veio matar o restante foi aqui o pessoal de Simeão, né? Mas não queria nada, só roubou, só foi saquear, não queria nem as terras. Você vê que não era nem terra prometida para eles, porque quem veio habitar foi justamente aqui esse pessoal de Simeão. Vamos a mais um. Jessé teve 7 filhos, além de seu filho mais jovem, Davi. Jessé teve 7 filhos, além dos 7 filhos do filho mais jovem, Davi. Então, são 8. São 8, né? Então, veja a contradição. 1 Samuel 16, 10, 11. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos. Mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou Jessé, estes são todos os filhos que... Perguntou a Jessé, esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então, aqui o Jessé disse que tinha 7 filhos. Então o Samuel disse, não, o Senhor não se agradou dos 7. Você tem mais algum? Aí o Jessé disse, não, tem mais um caçula que está tomando conta das ovelhas. Então são 8, certo? São 8. Agora veja só. Davi foi o 7º filho. Será que ele foi o 7º? Ou foi o 8º? Lá, aqui em 1 Samuel 16, 10, 11, diz que ele foi o 8º, né? Que o Jessé tinha 7 e ele foi o 8º caçula que estava lá cuidando das ovelhas. Agora já aqui, em 1 Crônica 2,15 diz o seguinte, e Jessé gerou a Eliabe e o seu primogênito, e Abinadab o segundo, e Simeia o terceiro, Natanael o quarto, Radai o quinto, Ozem o sexto, Davi o sétimo. Davi o sétimo. Né? Vamos para mais uma contradição. Então, a contradição foi que o Jessé diz que tinha 8 e aqui em 1 Crônicas diz que ele tinha 7. E Davi era o 7º. 1 Samuel tentou consultar o Senhor, hein? Saul tentou consultar o Senhor. Então vamos lá, o Senhor Deus, né, de Israel, o Todo-Poderoso Zeruela. Em 1 Samuel 28,6 diz, e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por um urim, nem por um profeta. Então, diz aqui que ele consultou o Senhor, ele perguntou, porém o Senhor não lhe respondeu, né? Nem por profeta, nem por sonho, nem por nada. Então aqui, Saul nunca consultou o Senhor, ou ele nunca consultou o Senhor? Vamos ver, mais uma contradição. 1 Crônica 10, 13 diz, depois que Saul parou de profetizar, foi para o altar no monte, né? Seria para falar com esse Senhor, para consultar esse Senhor? Não, veja só o que diz. Então o tio de Saul perguntou a ele e a seu servo, né? Aonde vocês foram? Ele respondeu, procurar as jumentas, quando porém vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel. Então ele subiu lá no monte,
não foi nada de falar com o Senhor, consultar o Senhor, coisa alguma, né? O que diz em 1 Samuel é que ele foi consultar o Senhor, o que diz em Crônica, ele próprio diz que não foi consultar o Senhor, coisa alguma, foi procurar uma jumenta, né? Então ele deve ter ido em alguma igreja. Pessoal, este foi o segundo vídeo da nova série Bíblia, Contradições do Antigo e Novo Testamento. Tá bom, pessoal? Você crente que diz que o seu Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, onipresente, está em todos os lugares, onipotente, de poder infinito, eu digo que você é um inocente se acredita nessa besteira toda. Estamos aqui para ajudar a abrir seus olhos para sair desse casulo religioso, sabe, dessas da masmorra escura que é o sistema religioso. Se liberte dos grilhões, das correntes que te aprisionaram quando criança. Forte abraço e até o próximo vídeo.